Olá pessoal, foi pedido no canal que eu explicasse como resolver a seguinte questão de física que envolve velocidade escalar média. E eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, pois após explicar como resolver essa questão mostrando passo a passo, eu estarei mostrando um macete no qual conseguimos resolver a mesma questão em menos de 1 minuto. Agora vamos à questão que diz o seguinte: um ônibus faz o trajeto entre duas cidades em 2 etapas. Na primeira, efetua um deslocamento de 120 km a 60 km por hora. Na segunda, um deslocamento de 250 km em 3 horas. Qual a velocidade escalar média do veículo em todo o trajeto? E antes de começar a resolver a questão, eu estarei lembrando alguns conceitos desse assunto. Já separei os dados aqui. Esse Vm representa a velocidade média. Esse símbolo, o delta, ele representa a variação ou diferença. O S representa o espaço e o T, o tempo. Então a velocidade média é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui eu coloquei os dados da questão. A velocidade média na primeira etapa era de 60 km por hora e foi percorrida uma distância representada por ΔS de 120 km. Então, já resolvendo essa primeira parte, no lugar da velocidade média eu posso colocar esse valor 60 km por hora. Eu estou colocando hora aqui, pois essa barra representa a divisão 60 km em 1 hora, que é igual o espaço inicial percorrido foi de 120 km. E aqui queremos descobrir em quanto tempo ele percorreu esse espaço. Daí eu não colocar nada no lugar do ΔT. E assim ficamos com esta proporção. E para resolvê-la basta multiplicarmos cruzado. ΔT vezes 60 km vai dar ΔT, que multiplica os 60 km. Eu poderia até desprezar essas unidades de medidas, porém eu quero demonstrar como resolver também utilizando os símbolos, ok? Novamente multiplicando cruzado, 120 km vezes o tempo que é dado em hora. Então podemos falar que temos 120 km vezes a hora. E assim ficamos com ΔT, já isolando ele, que é igual a 120 km vezes o tempo que é dado em hora, dividido por 60 km. Daí eu ter mantido os símbolos, pois assim eu posso simplificar quilômetros por quilômetros. Posso simplificar um zero pelo outro, é como se eu tivesse dividido por 10 e dividido por 10. Então ficamos com ΔT, que é a variação de tempo, de 12 dividido por 6, que dá 2. Olha o que sobrou aqui, horas. E isso quer dizer que em 2 horas foi percorrido 120 km, ok? Esta é a primeira parte, que eu estou nomeando aqui. Primeira parte. Agora, para facilitar na resolução, eu estarei juntando as 2 etapas. Qual o espaço percorrido tanto na primeira quanto na segunda etapa? Não é 120 da primeira etapa, 120 km, mais 250 da segunda etapa? Então, o espaço percorrido nas 2 etapas é 120 km, mais 250 km, que dá no total de 370 km, correto? Agora vamos verificar o tempo. A variação do tempo nas 2 etapas. Na etapa inicial, foi utilizado 2 horas para percorrer 120 km, como eu falei. Então, 2 horas. E na segunda etapa, foi dado 3 horas, que vai dar um total de 5 horas, correto? E para finalizar, voltamos na fórmula inicial. Velocidade média é dada por variação do espaço, que foi no total de 370 km, dividido pela variação do tempo, que foi de 5 horas. E 370 dividido por 5 dá 74 km por hora. E isso quer dizer que a velocidade escalar média do veículo em todo o trajeto foi de 74 km por hora.
Agora, como combinado, estarei mostrando o macete aqui. Temos que a velocidade média era de 60 km por hora. Isso quer dizer que a cada 1 hora percorria 60 km. Porém, na etapa inicial foi percorrido 120 km. Se em 1 hora percorria 60, 120 vai percorrer em 2 horas, correto? Então, na primeira etapa, 120 km. Na segunda etapa, foi percorrido 250 km. Então, vou estar somando esses dois valores. Então, aqui já temos a variação do espaço, ou seja, o espaço total percorrido, que dá um total de 370 km. Agora, calculando o tempo utilizado. Como eu comentei, se ele fazia 60 km em 1 hora, 120 foi feito em 2 horas. Mas, na segunda etapa, foi utilizado 3 horas para percorrer 250 km. E assim ficamos com um tempo total de 5 horas. E assim podemos falar que a velocidade média desta questão é 370 dividido por 5, que dá 74 quilômetros por, posso representar a fração dessa forma ou dessa forma, hora. Quer dizer que a cada 1 hora era percorrido 74 quilômetros. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.